Tá, inteligência comercial. Quando eu falo essa palavra para consultores ambientais, principalmente consultores ambientais que estão começando, que pegou seus primeiros projetos, muitas vezes eu percebo que isso assusta, né? Inteligência comercial, você já acha que é algo que não é para você, que é algo muito grande. Cara, mas eu quero que você entenda o seguinte, a minha função aqui é dar clareza, tanto nesse podcast como nos conteúdos que eu faço, eu sempre trago eu me esforço para que você tenha clareza de tudo que eu falo, tá? O que é a inteligência comercial que eu falo nesse contexto aqui desse podcast? Inteligência comercial é uma das funções que a sua consultoria ambiental tem que ter. A sua consultoria ambiental ela pode ser formada só por você no início. Tá? Você pode ser só você e sua boa vontade de querer trabalhar, de querer crescer na sua consultoria ambiental, de ser independente, de não querer trabalhar para ninguém, de querer ser dono do seu próprio negócio. É totalmente possível, tá? E pode ser só você, ou você pode ter algum sócio, você pode ter algum amigo que entrou nessa com você, amigo, enfim. É uma função, a inteligência comercial é uma função que você tem que ter na sua consultoria ambiental. E qual é o objetivo da inteligência comercial dentro da sua consultoria ambiental? Que esse é o primeiro pilar para você conseguir construir a base para faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental. Qual é a função? Existem várias funções. A principal delas é o seguinte, é você escolher um segmento de mercado para você atuar. E quando eu falo segmento de mercado, eu não estou nem falando tanto em nicho de atuação. E vamos lá, você na sua consultoria ambiental, se você já atua, você já escolheu o seu nicho de atuação. Pode ser o nicho de licenciamento ambiental, que é um excelente nicho de atuação, inclusive. Pode ser o nicho, por exemplo, de gestão ambiental, que é outro excelente nicho de atuação. E para a gente tomar como exemplo aqui no podcast, ficar uma parada bem prática, vamos dizer que você tem um nicho de atuação que é o licenciamento ambiental. Okay? Dentro do licenciamento ambiental, a gente sabe que existem vários empreendimentos que são passíveis de licenciamento. Empreendimentos que precisam de licenciamento no âmbito municipal, no âmbito estadual. E são empreendimentos bem comuns que estão em qualquer cidade. Inclusive, esse é um dos principais motivos que faz o licenciamento ambiental ser um excelente nicho de atuação na sua consultoria ambiental. É um nicho, inclusive, que vai fazer você faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria. Inclusive, eu acho que depois a gente pode adentrar, né, separar isso, quais são todas as possibilidades que tem dentro da consultoria ambiental. A gente vai falar num podcast sobre os nichos que podem te levar a esse faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Show de bola. Perfeito. Mas falando aqui no exemplo do licenciamento ambiental. Beleza, vamos dizer que você atua no licenciamento ambiental. No licenciamento ambiental você tem várias empresas, vários segmentos de empresa que estariam aí dentro do seu público-alvo, ou seja, das pessoas que precisam de serviço de licenciamento ambiental. Por exemplo, okay? 3 exemplos. Posto de combustível, indústria e extração mineral. Entendi. Existem vários exemplos, né? Mas vamos dizer que são esses 3. Qual é o erro que eu vejo muitos consultores ambientais cometerem? Não determinarem um segmento específico para começar a atuar. E por que isso é um erro? Porque você acaba querendo solucionar o problema de vários segmentos da empresa, muitas vezes segmentos de empresas que precisam de licenciamento ambiental, muitas vezes você nem sabe o que cada segmento desse realmente precisa, muitas vezes você nem sabe como você pode abordar esses empreendimentos nos seus mais diversos segmentos, e muitas vezes você não cria uma autoridade, as pessoas não te veem como uma autoridade naquele segmento. E isso vai prejudicar no seu processo posterior, que é captação de clientes. Então, o primeiro pilar, a função da inteligência comercial é justamente essa. É você ter uma função na sua consultoria ambiental que objetiva você identificar os melhores segmentos para você atuar, para você focar no início dos seus processos de captação de clientes, que é o pilar posterior. Então, por exemplo, a inteligência comercial ela tem a função de identificar quais são os segmentos mais fortes aqui no meu raio de atuação. Então, se o meu raio de atuação é na minha cidade e nas cidades vizinhas, então você tem que delimitar um raio de atuação pode ser 100 km, 150 km, vai depender da sua capacidade de atendimento. Agora você vai identificar nesse raio de ação quais são os principais segmentos e você vai determinar no máximo 3 no início. E esses 3 vão ser seu perfil ideal de cliente. Então, muitas vezes eu pergunto para consultores ambientais qual é o seu perfil ideal de cliente, eles não sabem me responder. Por quê? Porque eles entraram na consultoria ambiental com a ideia
de que presta serviço para qualquer tipo de empresa. E isso prejudica muito a construção da sua base. Isso vai fazer você fechar um contrato ali, outro ali, mas não vai fazer você crescer de forma consistente, até chegar num faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Então o primeiro ponto é esse. E por que você define assim que é importante escolher no início pequenos ou 1, 2, 3 segmentos para atuar assim? Porque quando você segmenta, quando você define um perfil ideal de cliente, que pode ser de 1 a 3 segmentos, acontecem situações dentro da sua prestação de serviço que vai fazer total diferença no crescimento da sua consultoria. Por exemplo, primeiro, você constrói autoridade nesses segmentos. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente foca em extração mineral. Nós somos vistos como autoridades nesse segmento. E se um segmento te vê como autoridade, ela está mais predisposta a pagar mais pelo seu serviço, tá? A você ser a primeira opção que ela escolher, porque se tem 2 consultorias ambientais, você é especialista em um segmento e a outra é especialista em outro segmento, ou não tem especialização nenhuma, é óbvio que a empresa vai querer ir para uma consultoria que é especialista no segmento dela. Como se fosse um clínico geral ou um médico especialista em algo. Exatamente. Você está com dor no coração, você vai tender a ir direto para um médico que cuida só do coração. Então, aquele cara, na minha percepção, ele tem mais autoridade do que um médico geral, porque ele já tem a especialidade de resolver aquele tipo de problema. E, consequentemente, você está mais disposto a pagar mais por isso. Qual é a principal barreira que impede consultores ambientais de faturar de 20 a 30 mil reais por mês? Justamente os orçamentos dos contratos. Existe uma barreira que muitos consultores me falam, consultores que estão no início da sua carreira, que eles dizem que não conseguem, por exemplo, fazer contratos de 5 dígitos, 10 mil reais, porque o pessoal acha caro, que as empresas não estão dispostas a pagar. E isso acontece porque você não segmenta seu perfil ideal de cliente. Inclusive, um dos critérios para a inteligência comercial, ou seja, a função de inteligência comercial da sua consultoria ambiental, definir um segmento é justamente isso, o orçamento. Quais são as empresas que estão no raio de ação que você atua, que estão dentro do nicho da sua consultoria ambiental, que aqui a gente deu o exemplo de licenciamento, tem orçamento para pagar um contrato a partir de 10 mil reais, de 5 dígitos? Quais são as empresas? Essa inteligência comercial vai definir, isso é um dos critérios, tem vários outros critérios. Na mentoria, por exemplo, na nossa mentoria Insider LPCA, a gente mostra todos os critérios para você escolher um perfil ideal de cliente, que tenha o orçamento para te pagar dentro das suas metas de faturamento. Então você não pode querer faturar de 20 a 30 mil reais por mês, fechando contratos de 200, 300, 400 reais, 500 reais. Não pode, porque é muito mais difícil você chegar num faturamento mensal de 20 a 30 mil, fechando contratos de 500, 800, com empresas pequenas demais, que não tem um orçamento para isso. Então, a base começa aí. Qual é a minha meta de faturamento? Eu quero faturar. A gente teve um aluno de consultoria que eu perguntei isso, eu quero faturar 20 mil reais por mês até junho de 2022. Tá, então a partir daí a gente vai definir qual é o perfil ideal de cliente, ou seja, quais são as empresas que têm esse orçamento para te pagar, que pode pagar 10 mil reais no contrato, porque é muito mais fácil você fechar 2 contratos de 10 mil reais em um mês do que você fechar 20 contratos de R$1.000 em um mês. É muito mais fácil, é muito mais estratégico. Então, o primeiro ponto da inteligência comercial é esse, é você se perguntar e você anotar qual é o meu perfil ideal de cliente, quais são os 3 segmentos que eu vou focar no início aqui da minha consultoria ambiental. É você fazer uma pesquisa de mercado. Quais são as empresas que têm mais orçamento para me pagar esses valores?